Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu, Valéria Gaioto, no programa de hoje vou falar sobre DST e a mulher moderna. E eu não vou estar sozinha. Eu gostei muito de ter companhia nesse programa, sabia? E hoje eu vou estar com uma pessoa muito especial mesmo. Paulo Cudo, Dr. Paulo Cudo. E já já eu volto falando com ele sobre assuntos interessantíssimos. Já já, roda a vinheta. Voltamos. Ele é ginecologista, obstetra, rotariano como eu, palestrante e muita coisa. Se eu for fazer a lista de coisas que ele faz, meu Deus do céu. Paulo, tudo bem? Eu não vou te chamar de doutor não, imagina, porque eu sou companheira. E como que você está? Olha, é um prazer imenso ter aqui você comigo. Tá? Eu que agradeço, companheira Valéria, essa oportunidade no seu programa, em relação a poder compartilhar com todas vocês essas informações que iremos repassar. E são informações muito importantes e atualizadas também. Quem tem o prazer de ter você aqui comigo sou eu. Tá? É assim algo... Nossa, olha só, Paulo, Dr. Paulo. Ele vai falar sobre um assunto que ele sabe muito bem. Uma porque é ginecologista, certo? Mulher moderna, né? E eu assisto muito suas palestras, já assisti várias, e você fala muito da mimosa. O que é a mimosa? Explica para as meninas, para os meninos, o que é a mimosa. Na realidade, a mimosa é o órgão genital feminino e o Braulio nós caracterizamos como um órgão genital masculino. E o tema de hoje é muito interessante, DSTs e mulher moderna. Tem uma correlação muito importante isso. O ato de vida da mulher, a própria fase que a mulher se encontra, uma liberdade, uma falsa liberdade em relação às DSTs. Não estou falando, nem irei falar sobre a parte profissional, pessoal, conjugal. É justamente isso que está interferindo também, um dos motivos de um aumento muito ininterrupto de todas as doenças sexualmente transmissíveis. Tá, você falou das doenças sexualmente transmissíveis. Me diz uma coisa, tá? Todo mundo fala, né? A mimosa, o órgão sexual feminino. Ele é uma porta muito, eu diria que escancarada, para que essa doença, que não é doença, é uma infecção, entre dentro do corpo da mulher. Por quê? Por quê, Paulo? Por isso que eu relato que a mulher é muito mais forte do que o homem. A mimosa tem muito mais problemas que o próprio Braulio. A própria fisiologia, a própria anatomia faz favorecer uma infecção muito maior, viral, bacteriana, ou seja, as DSTs. Lembrando que a mimosa é um órgão muito quente e úmido. Ele é interno. O Braulio, ao contrário, ele é externo, é sempre seco. E para a proliferação bacteriana ou virótica, ele prefere esse meio, quente e úmido, principalmente. Por isso que vocês, mulheres, têm muito mais problemas em relação à sexualidade do que os homens. Na sua palestra também sobre mulher moderna, na última palestra que eu assisti sua, você falou dos beijos, né? Você falou muito sobre o beijo, os jovens de hoje em dia. Eu até no programa passado, da semana passada, eu falei sobre isso também. Que a moçada vai num baile, vai em qualquer lugar e começa a beijar. Beija 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aí por diante, né? E eles esquecem que as doenças sexualmente transmissíveis também é passada pela boca. E explica para as pessoas o porquê que acontece isso. As DSTs, muitas vezes, elas são transmitidas só pelo ato sexual em si, né? O bonitinho dentro da bonitinha, né? Ou existem outras maneiras também? Por incrível que pareça, os jovens estão muito informados, mas pouco conscientes. Lembrando que as DSTs não é só pênis e vagina. É pênis, vagina, pênis, ano, sexo oral,
sexo anal, e hoje ampliou-se muito a gama de parceiros sexuais. Antigamente isso era mimosa e Braulio, hoje é Braulio com Braulio e mimosa com mimosa. Por isso que nós estamos numa crescente preocupação, principalmente com os extremos das DSTs. Por incrível que pareça, as DSTs estão incidindo mais nos jovens por falta de consciência, porque informação eles têm através da internet, e na idade mais adulta, por incrível que pareça. E é justamente essa conscientização que nós estamos tentando levar para essa mocidade hoje em dia. Hoje nós vemos absurdos em bailes funks, por exemplo. Nós já pegamos pacientes pós-baile funks que elas mesmo referem, forma-se um corredor de homens. E ela simplesmente abaixa, né, a sua vestimenta feminina, e ela vai passando nesse corredor tendo relação com cada um. Né? Eu diria que ela nem abaixa, né? Porque ela vai sem calcinha. Ela só levanta a saia. Isso. É mais assim que acontece. Exatamente. E na nossa cidade, nosso município, por exemplo, dito melhor Carnaval do Serquilho, em todas as festas de jovens, até entre eles, até um campeonato. E a gente fica horrorizado em relação a hoje eu beijei 15, eu já beijei 18 e assim vai. Lembrando que toda a mucosa vaginal, anal, peniana e oral é uma porta de entrada para qualquer tipo de infecção, seja virótica ou seja bacteriana. E o único meio de evitar esse tipo de coisa é o preservativo. É o preservativo. Tanto feminino como masculino. Masculino. Tá. Me diz uma coisa. Eu falei várias vezes sobre as DSTs todas, mas das DSTs que hoje em dia estão assim mais sendo propagadas, vamos dizer assim, acho que é essa palavra que diz, quais são as piores? Existem realmente inúmeras DSTs, mas hoje o que a gente está se concentrando mais em termos de acometimento patológico seria HIV, sífilis, gonorreia, clamídia, herpes, hepatite B e hepatite C, né? Então são essas doenças hoje caracterizadas que já estão no aumento em algumas vezes, só para vocês terem uma ideia, de quase 600%. Nossa. Há 3 anos atrás eu falava em sífilis, por exemplo, um aumento de 180%. Hoje já está no limite de 600% o índice de sífilis na gestação, mulher não grávida, ou seja, é um trabalho árduo de conscientização que nós devemos fazer. Esses jovens acreditam que, inclusive, essas doenças hoje têm tratamento, inclusive a AIDS. Eles não têm mais um receio de ver um aidético morrendo aos poucos. É que eles não viram nenhum aidético morrendo, né? Como o nosso caso, né? Na nossa geração, na minha, por exemplo, eu via artistas, cantores definhando. Ainda bem que é só a sua. A minha não, só dele. Eu vi o Cazuza, a gente olhava o Cazuza nas apresentações de televisão, e a cada sequência de apresentação, a gente via que ele estava cada vez definhando. Hoje, o modelo de aidético para os jovens é que eu falo, são jogadores, são esportistas, são artistas que estão levando uma vida completamente, entre aspas, normal. E me diz uma coisa, informação existe. Programas de saúde, né? A parte de saúde pública existe. O que está faltando? É por isso que nós estamos já, como ministro da Saúde, nessa tecla. Inclusive preservativos de graça nos postos de saúde. Isso tem. O que falta foi uma conscientização. Só para vocês terem uma ideia, hoje, de casais namorados, menos de 40% usam preservativo. E digo mais, se o relacionamento durar 3 meses, o preservativo já é deixado de lado, né? Então essa conscientização é que falta. A informação, conforme nós já referimos, há de monte, inclusive nas redes sociais. Agora a conscientização, eu pergunto para os jovens se eles não têm medo. Eles não têm medo de doenças, não têm medo de AIDS, não têm medo disso, porque eles alegam que hoje há tratamento. Só que a conscientização que eu falo é o seguinte, eles têm que saber que essas doenças podem gerar consequências no seu organismo, principalmente o órgão reprodutor feminino, durante a vida inteira. Tá, e me diz uma coisa, existem um monte de informação, tudo como você disse.
Antigamente, acho que até hoje, eu não tenho muita certeza. Antes de você casar, você tem que fazer teste, você tem que fazer exame de sangue para ver se você não tem problema de AIDS, nenhuma doença venérea, né? Quando você está grávida, você tem que pelo menos fazer 3 testes durante a gravidez. E por que que o índice de crianças, né, existe natimorto, muito natimorto, e existem muitas crianças que são contaminadas? O que que acontece? Todas essas doenças, Valéria, é que eu falo, ele repercute tanto na vida sexual, na vida reprodutor e principalmente em causas de aborto, né? Hoje, clamídia faz abortar, sífilis faz abortar, e quando não aborta, o bebê já nasce com todas as características de uma doença já instalada de sífilis. O HIV, que hoje, se diagnosticado HIV durante o pré-natal, antes do 3º mês, o bebê, por incrível que pareça, não nasce com HIV. Porém, algumas pacientes só começam o pré-natal muito tardiamente. Ou seja, já passam-se os 3 meses em que nós devemos investir em exames e diagnosticar, já imediatamente tratarmos. Só para você ter uma ideia hoje, em relação a sífilis, por exemplo, de 10 mulheres, 4 têm sífilis. 4 vão pegar sífilis e 2 que ainda não têm. Ou seja, o índice de todas essas doenças sexualmente transmissíveis, eu acho que está na base, está na tecla de maior conscientização, principalmente desses jovens. Os mais velhos, eles foram educados a não usar preservativo. E esses jovens foram educados que todas essas doenças, entre aspas, têm cura. Pois é, né? E a gente fica num impasse. A gente procura pegar e tentar resolver o problema com informação séria, procurando buscar, pesquisar todas essas informações, e você percebe que tanto a unidade básica de saúde que eu frequento, ela pede socorro às vezes, porque não existe uma divulgação, não existe uma importância, né? As pessoas não se importam mais. Mas essas coisas nós vamos falar já já, Ok. tá bom? No próximo bloco. Fique aí, não sai daí que o programa Mulher continua já já. Voltamos de novo. E no intervalo, é claro, né? Um bate-papo bem, a gente conversa um pouquinho, rapidinho, mas daí a gente estava conversando. E Paulo, lembra que você estava falando para mim sobre os mitos, sobre os tabus, né? Ainda existe. Eu gostaria muito que você me falasse aquilo que você falou no intervalo sobre a melhor idade, sobre os jovens. Explica pra gente, como que está essa estatística toda? Por incrível que pareça, em pleno ano 2019, a DST ainda segue um tabu. É uma coisa meio obscura, meio mascarada, os jovens sentindo que nunca vai acontecer com eles. E, na realidade, o que nós temos hoje é uma grande preocupação. A sexualidade hoje para a mulher, dito empoderada, ela também tirou esse peso na consciência. A mulher empoderada hoje é diferente das nossas avós, por exemplo, que eram obrigadas a só procriação, gravidez. Se ela sentisse desejo, um orgasmo, já era pecado, mandava até para o médico. Hoje não, a mulher já está livre em relação à parte da sexualidade também. E eu coloco isso também como um ponto favorável a essa liberdade, esse empoderamento feminino na sexualidade, com um número excessivo hoje de parceiros. Hoje a mulher, ela quer sentir prazer, hoje a mulher, ela quer sentir livre também de escolha em termos de sexualidade, homoafetividade masculina ou feminina. Então, o que hoje nós estamos tendo um problema? A iniciação sexual está cada vez mais precoce. Hoje nós fazemos pré-natal de pacientes com 13 a 14 anos.
E hoje a multiplicidade de parceiros sexuais também é enorme, nessa falsa ilusão de colocar toda a palavra empoderada em todos os sentidos. Na realidade, empoderamento seria a parte pessoal, familiar, profissional, ou seja, uma sequência para o bem da mulher. Mas hoje nós temos alguns desvios que justifica-se perante elas essa palavra empoderamento na vida sexual. Eu vou sair com quem eu quiser, eu vou transar com quem eu quiser e assim por diante. Então há uma mistura muito grande em torno dessa palavra empoderamento, dessa atual mulher moderna de 2019, com as antigas doenças sexuais. Lembrando que essas doenças sexuais não foram descobertas agora, foram descobertas desde a época do descobrimento do Brasil. Viu? Antes, né? Até. Antes. Eu falei até num outro programa que descobriram na tumba de um faraó resquícios, né, de sífilis. Exatamente. Então, é muito antigo. As pessoas não se preocupam, né? E falta o quê? Falta o empoderamento. Eu falei também num programa. Empoderar-se não significa libertinagem. Significa você cuidar do seu próprio corpo, você ter responsabilidade por você mesmo, pelas suas atitudes, por tudo. Não fazer com que as pessoas à sua volta comandem a sua vida, mas ao mesmo tempo você tem que ter respeito por você mesmo. Sim. Né? É o que falta, é o que eu percebo. E pelas palestras que você dá e que eu assisto, é da mesma forma, você pensa da mesma forma que eu. Nós somos da saúde, eu sou fisioterapeuta, você médico ginecologista, então nós temos uma visão diferente, diferenciada por causa da saúde, porque nós estamos diretamente ligados, né, acompanhando a saúde das pessoas. Então, é muito sério. Existem os testes. Existe o teste de HIV, o teste rápido de sífilis, hepatite B e C, certo? Por que só esses 4 testes? Porque, na realidade, são exames que a gente consegue acompanhar a nível sanguíneo também, né? E vamos colocar mais 2, né? Em relação à clamídia, né? E em relação à gonorreia também. A gonorreia não precisa fazer um teste rápido, mas é muito rápido, muito fácil também. Qualquer secreção do Braulio ou qualquer secreção da mimosa é só fazer uma cultura, lá vem a clamídia. Tanto é que é tão característico a clamídia que alguns colegas já tratam direto antes dos exames, né? Agora, o que eu falo, nós estamos insistindo para que toda a população faça esses testes rápidos, tá? E nós estamos já até de sobreaviso. Óbvio que essa taxa maior de DSTs, com o aumento da população fazendo os testes, óbvio que vai aumentar muito esse índice. Mas isso não vai ser problema, muito pelo contrário. Vai ser até uma preocupação maior em termos de uma conscientização, ano e ano, fazendo esses testes rápidos também. Pelo que eu percebi, esses testes rápidos são feitos, certo? A unidade básica de saúde, ela faz, ela agenda muitas vezes, ou é só você ir lá e ela acaba fazendo, é rapidinho o teste, e eles notificam, todos os testes que são positivos é notificado, certo? Mas muitas pessoas não vão fazer o teste, e as pessoas que vão, tiveram relação sem preservativo, fazem o teste rápido, deu negativo, muitas vezes elas não voltam. Deu negativo, eu não volto, né? E esquecem que tem uma janela imunológica também. E existe um silêncio, né? Se você prestar atenção, Paulo, você na área da saúde, eu acho que você conversa com os seus colegas, é um silêncio sobre DST. É como se não existisse isso na face da Terra, né? E algumas vezes tem ainda pessoas com aquele pensamento, uma frase muito antiga, que eu ainda coloco nas palestras. Aquela frase, lavou, usou, tá novo, hoje pode usar, pode lavar, mas pode não tá novo. Que são todas doenças ditas silenciosas. Hepatite, sífilis, pode ter esse período de latência, né? Gardnerella vaginalis trichomonas, o próprio condiloma, o HPV, chega a ficar incubado no organismo do homem e da mulher por 9 anos.
Presta né? atenção, fala de É. novo, porque as meninas, elas não tomam vacina contra HPV, mãe não leva para dar vacina, mãe não leva para fazer, viu? Transou, faz o seguinte, vai fazer Papa Nicolau, porque você não sabe o que aconteceu, e se foi sem camisinha, né? Exatamente. Então, precisa acompanhar. E quando a paciente, que a mulher vai fazer um exame e vem o resultado de uma DST, nós falamos, olha, vamos ter que tratar agora o seu parceiro. Há muitas situações em que os jovens, elas nem sabem o nome do parceiro. Foi numa balada, foi numa rave, conheceu, transou, mas não sabe nem o nome da pessoa. Ou seja, ela vai fazer o tratamento, mas a pessoa vai começar a manter, vai disseminar ainda mais todos esse processo. Por isso que eu falei para vocês no intervalo, em que hoje a DSTs está numa caminhada quase desenfreada em relação à saúde. A saúde nossa está tão já bloqueada em termos financeiros, em termos de condições, mas para todos esses exames de doenças sexualmente transmissíveis, o posto de saúde está de portas abertas para todo mundo da população de Serquilha e região. Só que a procura é muito baixa. Vide o esquema de vacinação, em que nenhum esquema de vacinação, principalmente agora da gripe, chega nos 95% de adesão. Que é um absurdo, né? Eu acho um absurdo. A partir do momento... Nossa, o Brasil, eu acho que é um dos únicos países que dão vacinação gratuita. Gratuita, sim. Nós pagamos nossos impostos e, com isso, eles conseguem converter, né, em saúde pública, em vacinas, em tratamentos, em medicamentos. Mas as pessoas, elas precisam buscar toda essa informação, toda essa ajuda. Eu falei no programa anterior que as enfermeiras, elas estão capacitadas para dar informações, para acompanhamento. Existe todo um protocolo para que haja um cuidado, tanto as mulheres grávidas, quanto as meninas, os jovens, não só meninas, porque esse programa não é direcionado à mulher, mas os homens também assistem, porque os homens bem informados, eles podem até informar as mulheres. Hoje em dia existe um papo mais aberto, mais ou menos, mas existe. Mais ou menos, mas existe, né, Paulo? Existe, inclusive é que nós falamos, quando o parceiro ele vai acompanhar a namorada, a noiva ou a esposa, ele serve até de um mecanismo de apoio à própria paciente. Mas até nisso a gente já vê que a paciente vai sozinha no consultório, vai sozinha no posto médico, né? Ele está trabalhando, está estudando, não importa. Mas realmente essa conscientização só de uma mulher seria o ideal, a conscientização do casal, seria a conscientização do parceiro sexual, para que nesse objetivo de nós erradicarmos as DSTs seja vingado, né? Ratifique uma coisa importante, todas as DSTs que nós pensávamos que estivesse já sob controle sanado, estão voltando com uma força e um índice muito, muito grande. Vamos colocar até um índice quase incontrolável hoje. 600% da sífilis é muita coisa. É muita coisa. Eu tinha esses dados, eu peguei esses dados, mas não era tanto assim. 600% é muita coisa, um aumento muito grande. E só o fato de, quando eu fiz patologia clínica no colégio, eu fui fazer estágio no Adolfo Lutz, lá tinha tricomoniase, eu vi, né, tanto eu falei que é cheio de flagelinho, ele até que é bonitinho, porque é engraçado, porque eles são bonitos de se ver no microscópio, tá? Só. Mas por trás desse microscópio, por trás dessa pessoa que foi fazer o exame de urina, na urina, e tinha, isso é muito triste. E depois de um tempo, eu fui conversar com um agente de saúde e perguntei sobre o tricomonas, se ainda existia e tal. Ela falou que nem sabia o que era. E, de repente, de um tempo para cá, ouvi de novo. Puxa vida, faz tempo que eu fiz colegial. Então, é uma coisa... E esses, vamos colocar bichinhos que têm flagelos, eles servem justamente para isso. Como eles se movimentam, né? A porta de entrada é a vagina. Da vagina vão para o útero, do útero vai para a trompa, da trompa vai para o ovário e cai no pé da barriga.
Ou seja, como a Valéria disse, a mulher é uma porta de entrada aberta do meio externo para o meio interno. Então, ele vai se multiplicando, vai pegando todos os órgãos reprodutores e vai cair na última fase, que é dor pélvica e dor na relação sexual. Então, quando essas bactérias, protozoários e vírus já se instalam no órgão reprodutor, ultrassom dá normal, porque o ultrassom não consegue pegar coisas microscópicas, mas os sintomas de dor na relação sexual vai ser permanente. Gente, o assunto está fantástico, fantástico, fantástico. Tem mais um bloco que vem já já, certo? Só que esses assuntos todos que nós estamos falando sobre comportamento, complicações, você vai ser convidado para vir de novo para falar sobre isso, Sempre à disposição. que é fantástico. Mas no próximo bloco vai ter um assunto legal, muito legal. Volto já. Ó, nós aqui de novo. E para variar, durante o intervalo, é uma beleza, muitos assuntos. Paulo, com tudo isso que nós conversamos, né? Dentro, fora, né? No ar, fora do ar. Qual que é a conclusão que conclusão você tira de tudo isso? Como médico, como homem, como ser humano? Eu até me arriscaria numa frase. Eu sei da força, da garra, do sem medo de vocês jovens, adultos, né? Mas é que em relação à DST, a gente poderia dizer até uma frase: fiquem com medo. Porque essas DSTs, além de estar aumentando no índice desenfreado, está a par de qualquer pessoa. Aquele lance, a pessoa aparece bonita, limpinha, já não existe mais. Aquela fase comigo não vai acontecer, já não cabe mais, em pleno ano 2019. Vocês são muito conectados, vocês são muito ligados, têm uma informação à vontade 24 horas, mas essa conscientização dessas informações é importante nós revelarmos. Então, independente disso, em relação ao DSTs, tomem extremo cuidado. Tenham medo, porque as consequências no seu corpo, na sua vida, vai ser perpétuo, vai ser pelo resto da vida. Inclusive, todas essas DSTs, não é só coceirinha, não é só verruga, não é só lesões de bolha, não é só ardor, não é só coceira. Ele cria-se desde a esterilidade, tem pacientes na fase estéril, na fase de desejo de ser mãe, não consegue, pelo passado, uma doença que pegou alguns anos atrás, em que todo aparelho reprodutor já é considerado esterilidade. Então, na realidade, a doença sexual não é só sintomas locais, pode ser sintomas a nível de maternidade no futuro. Tá certo. Eu te agradeço muito por esse assunto. Nossa, fantástico, porque fechou os meus 3 programas anteriores assim com chave de ouro. Mas eu estou sabendo também, como nós rotarianos que somos, que você é responsável pelas palestras de pólio e que agora você também está responsável pelos testes rápidos da hepatite C, certo? Explica um pouco para a gente qual é o trabalho do Rotary nessa parte, a pólio, o que está acontecendo, por causa que estava para ser erradicada, já não está mais, voltou em alguns países. O que foi que houve? E por que a hepatite C também está sendo uma preocupação do Rotary? Então, na realidade, foi bem esse espaço. Em relação à subcomissão da pólio, eu sou responsável, e o nosso governador designado, Luiz Fernando, me convidou para fazer parte da equipe dele em relação à hepatite. A pólio, todo mundo sabe, foi sanado o menor índice de vacinação, graças a Deus, de muitos anos. Conseguimos chegar a 95% com todo o apoio do Rotary a nível do Brasil, né? E a hepatite C, principalmente porque ela é uma doença silenciosa.
Hoje existe em média mais de 35% da população do Brasil que está com hepatite C, não sente nada e não sabe que está com hepatite C. O único meio de uma pessoa saber está sendo o seguinte: campanhas que a coordenadora Valéria faz de doação de sangue. Vai lá doar sangue, faz os testes no sangue e lá que descobre, nossa, eu tenho hepatite C. Ou testes rápidos que os postos de saúde estão à vontade, à liberdade de vocês. Então o problema da hepatite C é um índice que está aumentando muito, é também classificado como uma DST, é transmitido por sangue, contaminação de mucosa, relação pênis-vagina, pênis-pênis, vagina-ânus, relação oral, tá, por causa da hepatite C, manicure, né, quando vai na manicure, vocês não levam o utensílio de vocês, o alicatinho, né? Então, a hepatite C, só para vocês terem uma ideia, ela não dá sintomas, é silenciosa, só que a repercussão dela é muito grande. 75% dos contaminados com hepatite C evoluem para cirrose, evoluem para câncer de fígado. Nossa. Ou seja, são duas patologias hoje intratáveis, a não ser que consiga, por uma sorte de Deus, entrar numa fila de transplante de fígado e imediatamente já conseguir o órgão. E não é isso que acontece. Então, o melhor método de prevenir chegar à cirrose, chegar à hepatite, chegar ao câncer de fígado, é justamente a prevenção. E quando previne com uma antecedência maior, há ainda tempo de fazer o tratamento. Lembra-se que o fígado é o único órgão do nosso organismo. Se der uma quebradinha nesse órgão, não tem outro fígado para dar uma contrabalançada como o rim, por exemplo. Então, a hepatite C vai ser também um dos grandes polos do Rotary para ajudar as secretarias municipais estaduais e o Brasil, justamente para melhorar esse diagnóstico de hepatite C, salientando, ninguém tem sintomas com hepatite C. Gente, isso é muito sério, certo? Vamos fazer o teste rápido, aproveita, já faz de HIV, já faz de sífilis, hepatite B e a hepatite C. O Rotary, ele trabalha em serviço da humanidade, então não é apenas serviço local, ele é além de local, ele não é assistencialista, ele é humanitário, comunitário, então ele é muito mais, ele dá sustentabilidade, ele faz com que a cidade, o município, né, ou o projeto que ele faça, crie sustentabilidade, crie o tempo, o que ele precisa, né? O tempo, a parte de financeira, tudo o que precisa. Então, é muito legal esse trabalho. Paulo, eu quero agradecer de coração a sua presença. Nossa, é muito legal. Foi um papo muito assim que eu ficaria horas e horas conversando com você, mas eu não posso. Gente, vocês que assistiram o programa, gostou? Dá um like, curte mesmo, compartilha, porque compartilhando essas informações, chega para pessoas assim que nem imaginam que possa estar acontecendo isso. Isso não é um assunto que todo mundo converse, não é mesmo. Isso, sabe, é um assunto que fica meio que na surdina, continua, né? Não é que o tabu continua. Eu falei no programa passado que a gente falava menstruação em voz baixa. Masturbação, pelo amor de Deus, você tinha que confessar por causa que era pecado. E não é nada disso, gente. Vamos cuidar que é único. Não dá para fazer transplante de bonitinha. De bonitinho também não vai ficar legal, né? Então, cuida. Dá um like, ó, bem legal assim. Compartilha mesmo. Se inscreve na página. Tem alguma pergunta? Não fica sem fazer, não. Embaixo aqui, olha, vai ter o nosso e-mail. Manda pergunta para a gente. Ou na página do Face, tanto da TV Marte como na minha página. E vamos lá. Olha, gente, nossa, é muito, dá vontade de beijar todo mundo, né? Ó, um beijo bem grande no coração de vocês. Paulo, um beijo grande, foi um prazer imenso estar aqui com você. E até a semana que vem. Muito obrigada.
Obrigada.